Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês nesta manhã. O tema do nosso devocional desta manhã é agindo como um irracional. Eu vou falar sobre a história de Balaão. E esta história está narrada entre os capítulos 22 e 24 do livro de Números. Agora a pergunta é: quando um ser humano age como irracional? Quando não teme ao Senhor e honra os seus mandamentos. Balaão era cobiçoso e imoral. Se nós formos para o livro de Judas, Judas aqui vai citar no versículo 11 três maus exemplos. Ele diz: ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim, ávidos pelo lucro se jogaram no erro de Balaão e foram tragados pela rebelião de Coré, foram mortos na rebelião de Coré. Então ele cita esses três maus exemplos, entre eles Balaão, que é o nosso caso aqui. Então Balaão diz que ele, ávido pelo lucro, cobiçoso. Deus já havia dito que ele não fosse com os emissários do rei Balaque, que ele não poderia amaldiçoar o povo de Deus, Israel. Mas ele cobiçou o dinheiro, as honrarias. Rei Balaque mandou prometer a ele honrarias e dinheiro. Era um falso profeta e mercenário como tantos hoje em dia. Números 31:16 vai mostrar que ele era este imoral e mercenário. O anjo diz em Números 22, olha aí Números 22, 32 e 33. Ele diz aqui: e questionou o anjo do Senhor: por que espancaste assim tua jumenta já por 3 vezes? Sou eu que vim barrar-te a passagem, pois com a minha presença não podes prosseguir a tua jornada. A jumenta avistou-me e por causa da minha presença procurou mudar sua trajetória. Por 3 vezes. De fato, foi bom para ti que ela desviasse, pois senão eu mesmo já o teria matado. Ela, todavia, eu teria poupado a vida. Está vendo aí? O anjo disse que foi bom a jumenta se desviar, pois senão eu já o teria matado, mas eu ia poupar a vida da jumenta. Quando alguém age de maneira cobiçosa contra os mandamentos do Senhor, não teme ao Senhor, a vida dele vale menos do que a de um animal. Ele sabia que não poderia amaldiçoar o povo de Deus. Então, para que ele foi? No capítulo 23, verso 8, ele mesmo diz: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Isso é um conforto para nós, servos de Deus. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Nenhuma praga, nenhuma maldição pode vir contra nós, o povo de Deus. Então esse negócio de quebra de maldição, de misticismo, isso é bobagem, meus irmãos. A doutrina de Balaão. Qual era a doutrina de Balaão? Agora, já que o povo de Deus não pode ser amaldiçoado, pode ser corrompido. Isso foi o que Balaão ensinou aos moabitas. Veja Números 31:15. E Moisés disse-lhes: deixaste viver todas as mulheres? Verso 16. Eis que estas foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor, no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, quando nós vamos para Números, capítulo 25, no verso 1 e 2, nós vamos ver o que foi que Balaão, a doutrina dele, o que ele ensinou aos moabitas.
Veja verso 1: durante o tempo em que os israelitas se estabeleceram no vale de Sitim, das acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexualmente imorais com as mulheres moabitas, que os influenciavam a participar de holocaustos e festas em oferecimento a seus deuses. O povo comia e se prostrava diante dos seus ídolos. Ou seja, isso por influência de quem? Por conselho, por doutrina de Balaão. Então esta era a doutrina dele. Já que o povo de Deus não pode ser amaldiçoado, pode ser corrompido. E ele então incentivou, aconselhou as mulheres moabitas a praticarem, a incentivarem o povo de Israel, os homens de Israel, a praticar a imoralidade e a idolatria. A idolatria sempre está ligada com a imoralidade. Então aqui um conselho para nós, povo de Deus. Devemos ter cuidado, não podemos ser amaldiçoados, que maravilha, não podemos perder a salvação, que segurança, mas podemos nos corromper e receber a merecida disciplina do Senhor, como o povo de Israel recebeu. O pecado, meus irmãos, pode nos corromper, a imoralidade. Devemos amar e temer ao Senhor nosso Deus. Veja que Balaão foi irracional e na sua irracionalidade estava agindo pior do que um animal. Ou seja, o anjo iria poupar a vida da jumenta, mas iria acabar com a vida de Balaão, porque ele estava sendo irracional, estava indo contra a lei, os mandamentos do Senhor. Ele não estava temendo ao Senhor. O Senhor disse para ele não ir ter com Balaque, o rei dos Moabitas, mas ele foi movido pela cobiça, ávido pelo lucro, como diz Judas. Então, muitas vezes nós podemos nos envolver com a cobiça, nos deixar levar pela cobiça e transgredir os mandamentos do Senhor. Podemos ser corrompidos pelos prazeres transitórios e temporários do pecado, como o povo de Israel foi, e receber a disciplina. Então não devemos agir como irracionais, devemos amar ao Senhor nosso Deus. Devemos temer os seus mandamentos, seus estatutos. Os mandamentos do Senhor não são cercas que nos prendem dentro deles, mas muros de proteção ao nosso redor. Os mandamentos do Senhor são para nossa proteção, para o nosso ensino, para o nosso crescimento, para podermos andar em comunhão com Deus. Então, meus irmãos, não seguindo estes maus exemplos de Balaão e até do povo de Israel que se deixou corromper, vivamos sem cobiça, sem atitudes pecaminosas. Quem não ama e não teme ao Senhor está agindo como um irracional. Que nós possamos amar, temer e guardar os mandamentos do nosso Senhor, que nos ama e que quer o nosso bem, o nosso crescimento, a nossa proteção. Que este Deus maravilhoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja, para que andemos nos seus caminhos, nos seus estatutos, e estejamos protegidos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus nos proteja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Santo e eterno Deus, Pai amado, aplica a Tua palavra aos nossos corações, que nós possamos Te amar, guardar, Senhor, os Teus mandamentos, caminhar em íntima comunhão com o Senhor.
Afasta, Senhor, de nós a cobiça. Afasta de nós, Senhor, a tentação do pecado. Protege-nos, Senhor, nesses dias de incertezas, dias difíceis, pois em nome do Senhor Jesus nós te rogamos e te agradecemos. Amém.